verificar à medida que a realidade concreta ela for acontecendo. Tarifas aduaneiras e subsídios à exportação. Então, tarifas aduaneiras e subsídios à exportação, desvios simultâneos na curva de oferta relativa, RS, né, Relative Supply, e na curva de demanda relativa. Então, vamos ver os efeitos de tarifas aduaneiras e subsídios à exportação, como é que agora as curvas elas vão se comportar com esses elementos adicionais. Tarifas de importação, que são, portanto, impostos cobrados pelos produtos que entram no país, pela importação, e subsídios à exportação, que são, portanto, pagamentos feitos aos produtores domésticos que exportam. Então, tarifa de importação eu vou cobrar uma taxa para que, sei lá, um celular chinês entre no Brasil. E o subsídio à exportação é o que acontece, por exemplo, no agronegócio. Então, eu reduzo os impostos daqueles exportadores, como, por exemplo, o imposto de renda, para que eles possam, portanto, exportar e trazer divisas para o país. Não costumam ser colocados em posição de afetar os termos de comércio de um país. Essas intervenções governamentais no comércio geralmente acontecem para a distribuição de renda, para a promoção do que a indústria pensa ser crucial para a economia ou até mesmo para o balanço de pagamentos. Então, o objetivo desses mecanismos de controle aduaneiro para exportar ou para importar, eles não são necessariamente para mudar em termos de comércio, mas para atenderem a necessidades, muitas vezes, de cunho e de origem política, como, por exemplo, a promoção de uma indústria crucial. Então, é uma questão política. Então, se eu quero que o meu país se desenvolva, por exemplo, para as novas tecnologias ecoambientais, eu vou promover uma proteção da minha indústria nacional pensando politicamente no longo prazo. Ou muitas vezes, que é muito o caso do Brasil, eu vou incentivar o agronegócio a exportar porque eu quero que esse agro me ajude a ter uma boa balança de pagamentos. Ou seja, que dólares venham para o país e como o país tem uma vantagem comparativa com os produtos de agro do que com produtos industrializados, é claro que, portanto, eu uso esse setor econômico para justamente me beneficiar do ponto de vista da economia internacional. Uma nota aqui, examinaremos essas motivações no capítulo 10, 11 e 12, que vai mostrar lá a questão de distribuição de renda, promoção da indústria e balanço de pagamentos. Entretanto, qualquer que seja o motivo para as tarifas aduaneiras e para os subsídios, elas têm efeitos nos termos de comércio que podem ser compreendidos utilizando, então, o modelo padrão de comércio que a gente está vendo nessa videoaula e, consequentemente, neste capítulo número 6. A característica distintiva das tarifas aduaneiras e dos subsídios à exportação é a de que eles criam uma diferença entre os preços nos quais os bens são comercializados no mercado mundial e os preços nos quais os bens podem ser comprados dentro de um país. Então, veja, a característica distintiva das tarifas e dos subsídios é que você vai criar um gap entre o preço desse bem, de um determinado bem no mercado internacional, e o preço dele no mercado nacional. Então, por exemplo, vale lembrar agora, né, os ajustes de taxa que o governo faz em relação ao preço do combustível. E aí você cria um gap, né, tecnicamente um desequilíbrio entre o preço no mercado mundial e o preço no mercado nacional. O efeito direto de uma tarifa aduaneira é fazer bens importados, claramente, serem mais caros dentro de um país do que eles seriam fora. Então, se eu quero proteger, digamos assim, os brinquedos brasileiros, eu faço com que um brinquedo que vem dos Estados Unidos ou da China torne-se mais caro do que você compraria lá fora, que é o que acontece ainda em muitos produtos que o governo cria taxas, principalmente produtos supérfluos. Por exemplo, perfume. Os perfumes que entram no Brasil são
super taxados, né? Você tem tarifas aduaneiras que fazem com que um perfume importado seja de fato mais caro do que no mercado internacional. E um subsídio de exportação dá aos produtores um incentivo para exportar, que é o caso, como eu já tenho citado, do agronegócio brasileiro. Ou seja, o agronegócio brasileiro ele tem um grande incentivo tributário, sobretudo, para exportação. Portanto, será mais rentável vender para o exterior do que nacionalmente, a não ser que o preço interno seja maior, então tal subsídio aumenta o preço dos bens exportados dentro de um país. Então, que é o que acontece com vários produtos, né? Ou seja, recentemente um aluno na sala de aula perguntou por que o preço da carne é tão caro no Brasil? Porque você tem incentivos para exportar e para que você venda no mercado interno, o valor no mercado interno precisa ser tão bom quanto o que você recebe ao exportar. Note que isso é muito diferente dos efeitos de um subsídio de produção que também baixa o preço nacional para os bens, para os bens afetados, desde que tal subsídio não discrimine com base no destino da venda dos bens. Quando os países são grandes exportadores ou importadores de um bem relativo ao tamanho do mercado mundial, as mudanças de preços elas são causadas pelas tarifas aduaneiras e pelos subsídios que alteram tanto a oferta quanto a demanda relativa nos mercados mundiais. E o resultado, portanto, é uma mudança nos termos de troca. Portanto, tem um efeito sobre os termos de troca, tanto do país que impõe a política de mudança, quanto para o resto do mundo, ok? Pois bem, vamos então aí adicionando mais questões. Então, a demanda relativa e os efeitos de fornecimento de uma tarifa aduaneira. E vamos ver aqui, já está aqui na cara, a diferença que você vai produzir entre preços externos e preços internos. E isso, as economias estão dominadas, ou seja, você tem claramente em vários mercados preços da mercadoria nos países internamente e preços para o comércio internacional ou em outros países. E, portanto, as pessoas às vezes falam assim, eu não entendo porque certa coisa é mais barata no exterior, ou mais barata no Brasil, ou mais barata na Argentina, ou mais cara, sei lá, nos Emirados Árabes, ou mais caro na Alemanha, porque você tem, consequentemente, uma diferença de organização por conta justamente dessas estratégias que as intervenções governamentais produzem sobre os mercados, diferenciando mercados domésticos dos mercados internacionais, ok? Então vamos agora a esse novo subtópico. Tarifas aduaneiros e subsídios causam, portanto, um atrito entre os preços sobre os quais os bens são comercializados internacionalmente. Então, aqui os autores botaram a expressão atrito, a tradução colocou atrito. Pode ser um gap, pode ser uma diferença, pode ser uma lacuna entre os preços externos e os preços sobre os quais eles são trocados dentro de um país, que são os chamados preços internos. Então, isso é uma realidade muito presente nas economias internacionais, por conta justamente de várias questões. Então, você vai na Argentina, a gasolina é muito barata. Por quê? Porque lá tem fortes incentivos, fortes subsídios ao preço da gasolina. Isso significa que temos de ter cuidado ao definir, portanto, os termos de troca que pretendem medir a relação na qual os países trocam os bens. Por exemplo, quantas unidades de alimento a economia doméstica pode importar para cada unidade de tecido que exporta, o que seria uma espécie de cota. Isso significa que os termos de comércio correspondem aos preços externos em vez dos preços internos. Então, se eu vou fazer a transação de alimento por tecido, aqui a relação vai ser a partir de preços internacionais, preços externos. Quando analisamos os efeitos de uma tarifa aduaneira ou de um subsídio de exportação, portanto, queremos saber como essa tarifa aduaneira ou esse subsídio afeta a oferta relativa, veja, a oferta relativa e a demanda como uma função dos preços externos. Portanto, são os preços externos que vão determinar a dinâmica da demanda, ok? Que são os chamados preços internacionais, ok? Então vamos continuar aqui.
Se a economia doméstica impõe, por exemplo, olha aí um exemplo numérico, uma tarifa aduaneira de 20% no valor da importação de alimentos, por exemplo, isso significa que o preço interno do alimento, então, o preço do alimento na economia doméstica, em relação ao do tecido, encarado pelos produtores e consumidores da economia doméstica, será 20% mais alto do que o preço relativo externo do alimento no mercado mundial. Então, naquele país, o alimento vai ser 20% mais caro do que o preço do mercado internacional. De forma equivalente, o preço relativo interno do tecido, no qual os residentes da economia baseiam suas decisões, estará menor do que o preço relativo no mercado externo. Então, se eu crio um efeito no preço do produto importado, 20% mais alto, significa que o preço relativo do produto que eu sou exportador tecido fica relativamente mais barato. Portanto, o preço relativo interno do tecido ao preço de importação do alimento 20% mais caro, vai significar que esse preço relativo está menor do que o preço relativo do mercado externo, ok? Então, claramente a percepção de preços relativos muda, ok? Claramente a percepção de preços relativos muda nesse mercado, ok? Em qualquer preço relativo mundial dado do tecido, então, os produtores da economia doméstica enfrentarão um preço mais baixo em relação ao tecido e, portanto, produzirão menos tecido e mais alimento. Então, o efeito vai ser isso. Então, se o preço relativo do tecido está mais baixo, lembrando lá a lei da oferta e da demanda, etc, etc, lembre-se que agora, na verdade, se o preço do tecido está relativamente desvalorizado, haverá, portanto, dado que o alimento está 20% mais caro por conta da tarifa aduaneira, haverá um incentivo para essa produção. Ao mesmo tempo, os consumidores da economia doméstica mudarão seu consumo, portanto, veja, os consumidores da economia doméstica mudarão seu consumo em direção ao tecido e se distanciarão dos alimentos porque os alimentos estão mais caros. Então, qual é o efeito? O alimento torna-se atrativo para a produção, para os produtores, só que do lado do consumo, do lado da demanda, é o tecido que começa a ficar mais atrativo porque ele está relativamente mais barato. Do ponto de vista do mundo como um todo, a oferta relativa de tecido, então, vai cair de RS para RS2 na figura 6.9, que daqui a pouco a gente dá uma olhada nela, enquanto a demanda relativa por tecido vai aumentar de RD1 para RD2. Então, veja, a oferta relativa de tecido cai, mas a demanda de tecido aumenta, o que vai fazer com que o preço do tecido, num segundo momento, também acompanhe. Claramente, o preço relativo mundial do tecido vai aumentar, que é o que eu já adiantei, de PTPA1 para PTPA2. E, por conseguinte, os termos de troca de comércio doméstica melhora à custa da economia estrangeira. Então, claramente, aquilo que a gente já viu em capítulos anteriores, você tem uma dinâmica, a dinâmica da lei da oferta e da demanda. Há um incentivo para produzir um determinado produto fica relativamente mais barato, os consumidores passam a consumir mais, só que a produção diminui, eleva o preço, ao elevar o preço volta a atrair os produtores, ao atrair os produtores o preço cai, os consumidores vão consumir outra, aí se o preço cai, os consumidores voltam, e assim sucessivamente você tem essa dinâmica econômica. Claro que, mais uma vez, eu sempre estou lembrando, essas são teorias que têm as suas limitações, são teorias que simplificam a realidade, mas isso lhe dá uma noção mais ou menos do que é dinâmico. Então, por exemplo, quando o preço da soja está muito alto no mercado internacional, os produtores brasileiros passam a produzir muito e a vender porque o preço está alto. A demanda lá fora vai começar a ver o preço mais alto num segundo, num terceiro momento e vai diminuir o seu consumo. Você vai ter, portanto, uma produção maior de soja. Dado que o preço está alto, os consumidores fogem. Ao fugir, os consumidores, o preço tende a cair. Ao preço tender a cair, os produtores dão uma segurada na sua produção e na sua exportação. E aí você tem a dinâmica econômica que, claro, mais uma vez eu estou frisando, é importante que você já tenha feito um curso de introdução à economia, porque ao lidar aqui com um conteúdo de economia internacional focado, a gente sempre está recorrendo a elementos básicos da compreensão da economia.
A extensão desse efeito dos termos de comércio depende do quão grande é a tarifa aduaneira imposta pelo país em relação ao resto do mundo. Claro, se as tarifas aduaneiras forem monstruosas, forem grandes, como é o caso que uma época no Brasil você tinha 100%, se você importasse, sei lá, chiclete, Nutella, importasse relógio, perfume no Brasil, você tem uma tarifa que é o que faz com que o produto se transforme o dobro do preço original dele. Então, consequentemente, você vai ter um descompasso no mercado, você vai ter um descompasso, um gap grande entre o preço externo e o preço interno. Se o país é somente uma pequena parte do mundo, não pode ter muito efeito na oferta e demandas relativas mundiais e, portanto, não pode ter muito efeito nos preços relativos. Claro, se a gente vai falando do Uruguai ou do Zimbábue, pouco importa o que acontece com as tarifas desses pequenos países. Mas algumas estimativas sugerem que se os Estados Unidos, um país grande e importante, impuser uma tarefa de 20% de tarifa aduaneira, seus termos de comércio poderiam aumentar 15%. Isso é, o preço das importações americanas em relação às exportações podem cair até 15% no mercado mundial, enquanto o preço relativo das importações subiria somente 5% dentro dos Estados Unidos. Então, olhe que, quando se trata de um país importante, criar tarifas aduaneiras assim muito altas podem produzir grandes problemas. Por outro lado, se Luxemburgo, um pequeno paísinho da Europa, ou o Paraguai, impuser uma tarifa aduaneira de 20%, o efeito dos termos de comércio provavelmente seriam pequenos demais para medir, porque tratam-se de mercados muito pequenos que, enfim, não têm qualquer importância. Agora, a gente já visto lá, né, a figura 6.9, efeitos de uma tarifa aduaneira de alimentos nos termos de comércio. Então, o que seria, o que a gente viu no texto, o que causaria se a economia doméstica colocasse lá a tarifa de 20% sobre a importação dos alimentos? Vamos dar uma olhada aí nessa questão. Agora, claro, nessa questão agora gráfica. Então, uma tarifa de importação de alimentos imposta pela economia doméstica reduz o quê? A oferta relativa de tecido. Então, toma uma decisão num produto que gera efeito sobre outro. Por quê? Porque os produtores vão se sentir incentivados a produzir alimentos. E aumenta a demanda relativa para o mundo como um todo. Como resultado, o preço relativo do tecido aumenta. Então, qual é a resposta? Então, aqui, ó, nós temos a curva de oferta de tecido, né? E a demanda original por tecido. Né? Então, se eu crio um imposto sobre alimentos que faz com que o preço relativo do tecido diminua, o que você vai fazer? Você vai aumentar a demanda, você vai para R2. Só que a oferta agora vai diminuir porque você vai ter produtores muito mais interessados em produzir alimentos que está com um preço melhor por conta do imposto e, consequentemente, a oferta diminui. E aí, se a demanda aumenta e a oferta diminui, qual é o resultado disso? Lembrando lá da oferta e da demanda, você vai ter um aumento no preço do tecido. Então, o preço relativo do tecido vai aumentar em relação ao preço dos alimentos. Então, isso aí já é um conceito, uma dinâmica que vocês que estão assistindo já estão dominando justamente por conta de que é uma questão que a gente já está falando aí alguns capítulos, enfim, é um conceito, é o básico. E aí, claro, recorre às famosas leis da oferta e da demanda. Efeitos de um efeitos de um subsídio à exportação. Então, tarifas aduaneiras e subsídios à exportação são frequentemente tratados como políticas similares, já que ambos parecem apoiar os produtores nacionais, mas eles têm justamente efeitos opostos nos termos de comércio. Então, a gente viu a tarifa aduaneira. Agora o seguinte, suponha que a economia doméstica ofereça um subsídio de 20% no valor de qualquer roupa ou do tecido que é exportado. Então agora vamos pensar num ganho de 20% para aqueles produtores de tecido. Para quaisquer preços mundiais dados, esse subsídio vai fazer o quê? Vai aumentar o preço interno do tecido da economia doméstica
em relação ao preço dos alimentos em 20%. Então agora, dado que você deu um subsídio do tecido, o que é que você fez? Você valorizou o preço relativo do tecido em relação ao preço do alimento em 20%. Então, os tecidos agora estão valorizados, pelo menos no mercado interno, em 20%. O aumento no preço relativo do tecido, então, vai levar os produtores da economia doméstica a produzir mais tecidos e menos alimentos. Então, agora é o efeito contrário. E os consumidores vão, então, substituir alimentos por tecidos. Então, eu valorizo o tecido, os produtores vão produzir mais tecidos, vão produzir menos alimentos, e os consumidores, por conta do subsídio, que o subsídio ele aparece como uma espécie de desconto para o consumidor, você vai substituir os alimentos por tecido, porque os tecidos estão agora, teoricamente, 20% subsidiados. Como ilustrado na figura 6.10, o subsídio ele vai aumentar a oferta mundial de tecidos, então ele vai aumentar o interesse na produção de tecido por conta dos 20% e vai diminuir a demanda relativa mundial por tecido, movendo o equilíbrio do ponto 1 para o ponto 2, ok? E um subsídio à exportação de economia doméstica, então, piora os termos de comércio da economia doméstica e melhora os da economia estrangeira. E aí, indo para o gráfico aqui do lado, né, efeitos de um subsídio, efeitos de subsídio de tecido nos termos do comércio. Vamos ver a figura 6.10 e aí vai ficar mais claro visualmente esse efeito, e aí dá para a gente ver aqui a diferença. Então, um subsídio à exportação de tecido tem os efeitos opostos na oferta e das demandas relativas do que a tarifa aduaneira. Então, tem um subsídio de 20% à exportação de tecido. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a oferta de tecido 1. Então, se eu dei um subsídio, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a oferta de tecido. Então, a oferta relativa de tecido para o mundo aumenta, enquanto a demanda do mundo diminui. Só que a demanda que estava aqui no RD1 vai para a esquerda, diminuindo. Então, o que acontece? O preço relativo do tecido por conta desse subsídio diminui. Então, você vai de PT dividido por PA1 para PT dividido por PA2. Os termos de comércio da economia doméstica, então, diminuem. Então, você deu um subsídio achando que ia beneficiar a economia interna, mas ela acabou diminuindo os termos de comércio da economia doméstica por conta do preço relativo do tecido diminuir. Então, o preço relativo do tecido diminuiu em relação ao preço relativo, do alimento. Então, você, consequentemente, teve um efeito, digamos assim, desejado por conta dessa política, ok? Implicações dos efeitos dos termos de comércio. Então, implicações dos efeitos dos termos de comércio. Quem ganha e quem perde? Essa é a pergunta de $1 milhão, quando se fala, portanto, de comércio internacional. Quem é que ganha e quem é que perde com esses efeitos dos termos de comércio? Vamos dar uma olhada aí nesse tópico. Se a economia doméstica impuser uma tarifa aduaneira, isto melhora os seus termos de troca à custa da economia estrangeira. Então, eu sou a economia doméstica, impõe uma tarifa, eu melhoro os meus termos de troca à custa da outra economia. Portanto, tarifas aduaneiras prejudicam o resto do mundo. O efeito no bem-estar da economia doméstica não tem um contorno nítido. A melhora nos termos de troca beneficia a economia doméstica, entretanto, a tarifa aduaneira também impõe custos, distorcendo os incentivos de produção e de consumo dentro de sua economia. Por isso que sobretudo na Organização Mundial do Comércio, tarifas aduaneiras são sempre um problema nas relações comerciais, porque melhoram os termos de comércio da economia nacional, mas prejudicam o resto do mundo e criam sérios problemas diplomáticos e problemas práticos, como a gente está vendo aí, distorcendo os preços, incentivando
produção e consumo dentro de sua economia. Isso a gente vai ver mais à frente com mais detalhe aí no capítulo 9. Os ganhos dos termos de comércio prevalecerão sobre as perdas de distorção somente enquanto a tarifa aduaneira não for muito grande. Veremos mais tarde como definir uma tarifa ótima que beneficia que maximiza o benefício líquido. Para países pequenos que não podem ter muito impacto em seus termos de comércio, a tarifa ótima é próximo de zero. Já os efeitos de um subsídio à exportação são bem claros. Os termos de troca da economia estrangeira melhoram à custa da economia doméstica, deixando-a claramente em melhor situação. Ao mesmo tempo, a economia doméstica perde com a deterioração dos termos de troca e com os efeitos de distorção de sua política. Então, nesse caso, seria mais ou menos o inverso, ou seja, o subsídio à exportação beneficia a economia internacional, mas prejudica a economia nacional. Então, os termos de troca de comércio estrangeira melhoram à custa da economia doméstica, justamente, digamos assim, como um efeito inverso do que seriam as tarifas aduaneiras. Essa análise parece mostrar que os subsídios à exportação nunca fazem sentido e são um grande problema. Na verdade, é difícil criar situações nas quais os subsídios à exportação serviriam ao interesse nacional, até porque você está produzindo, gerando riqueza nacional e exportando. O uso de subsídios à exportação como uma ferramenta política geralmente tem mais a ver com as peculiaridades das políticas de comércio do que pela lógica econômica. E aí aqui está uma explicação interessante do mundo real. Então, por que o Brasil, então, continua subsidiando o agro à exportação? Porque se a gente não tiver o agro exportando, nós vamos ter sérios problemas do ponto de vista da balança comercial, porque nós não vamos, digamos assim, ter divisas para fazer frente às nossas importações, que são grandes e que são necessárias em muitas áreas. Então, eu exporto soja, milho e algodão, porque lá na frente eu preciso importar maquinários e remédios. Se eu não fizer isso, o país perde. E lembre-se da crise, por exemplo, a crise dos anos 80 do Brasil, é quando e do começo dos anos 90, antes do Plano Real, é que você tem sérias restrições na balança de pagamento. Aí você tem que recorrer ao Fundo Monetário Internacional pedindo empréstimos em moeda estrangeira para fazer frente justamente ao pagamento. Então, muitas vezes, as peculiaridades das políticas de comércio não tem necessariamente a ver só com uma lógica econômica, tem lógica política e tem outras lógicas, como por exemplo a lógica financeira também. Então, muitas vezes, e esse tem sido o caso do Brasil. O Brasil ainda tem um estímulo a um agroexportador por conta das divisas que são fundamentais para você fazer frente ao pagamento ao pagamento da sua conta de importação, né? Então, um país que depende muito de importação tem esse problema. Tarifas aduaneiras estrangeiras, portanto, são sempre ruins para um país e subsídios à exportação são sempre benéficos. Então, tarifas aduaneiras estrangeiras são sempre ruins para um país e subsídios à exportação são sempre benéficos? Não necessariamente. Nosso modelo é de um mundo de dois países, no qual o outro país exporta o bem que importamos e vice-versa. É claro que é um modelo simplificado teórico. Mas no mundo real, de múltiplas nações, um governo estrangeiro pode subsidiar a exportação de um bem que compete com as exportações, por exemplo, dos Estados Unidos. Esse subsídio estrangeiro, obviamente, prejudica os termos de comércio norte-americanos, mas talvez não prejudique de um outro país. Um bom exemplo para esse efeito são os subsídios europeus às exportações agrícolas. Veremos lá à frente também no capítulo 9. Então, alternativamente, um país pode impor uma tarifa aduaneira em algo que os Estados Unidos também importem, baixando o seu preço e beneficiando os Estados Unidos. Então, os subsídios europeus prejudicam os termos de troca dos Estados Unidos, mas o outro país pode impor uma tarifa aduaneira de um produto importado ou que talvez, baixando seus preços, beneficiam o caso dos Estados Unidos. Então, quando você tem múltiplas nações,
é muito difícil a gente fazer essa análise. Por isso que às vezes a gente vê em muitos estudos sempre uma análise dual, né? Ou seja, você igual algumas páginas atrás, a gente viu lá o exemplo do país desenvolvido com o país com o país em desenvolvimento, que era a comparação Estados Unidos-China. Então aí você busca ver sempre nessa questão bilateral, porque quando você coloca mais países na análise, você pode ter um comprometimento da compreensão, porque fica difícil. Então, um cria uma tarifa, prejudica um, o outro cria outra que prejudica o outro pode criar ou diminuir uma tarifa que beneficia um outro país, e assim sucessivamente. Portanto, nós temos de qualificar as nossas conclusões a partir de uma análise de dois países. Então, subsídios à exportação de coisas, veja, subsidiar a exportação de coisas que os Estados Unidos importam ajuda o comércio norte-americano. Então, se eu subsidio uma exportação, sei lá, enfim, suco de laranja, e os Estados Unidos compram suco de laranja, eu beneficio eles. Agora, se eu tenho uma tarifa aduaneira contra as exportações norte-americanas, vão prejudicar os Estados Unidos. Então, se os chineses começam a criar subsídios, começam a criar tarifas aduaneiras para a importação de carros americanos, porque agora os chineses querem que os chineses andem com carros chineses, você prejudica as exportações, porque os carros americanos eles estão no mundo inteiro. O ponto de vista de que as vendas estrangeiras subsidiadas para os Estados Unidos são boas para o comércio norte-americano não é popular. Então, quando os governos estrangeiros são cobrados com vendas subsidiadas nos Estados Unidos, ambas as reações popular e política são de que isso é uma competição injusta. E isso está toda hora aí. Já tinha uma época que você tinha mais conflitos comerciais, sobretudo representações na Organização Mundial do Comércio contra, digamos, políticas que faziam a competição ser injusta. Por exemplo, no caso americano, o Brasil já teve disputa com o aço dos Estados Unidos, que sobretaxava o aço brasileiro. Então, o aço brasileiro, que era de exportação, perdia a competição, né? Frente ao aço dos Estados Unidos. Já teve conflitos no ramo da aviação civil. A Embraer passou a ser prejudicada. Enfim, você tinha tarifas que beneficiavam não só os fabricantes europeus na Europa e os fabricantes americanos nos Estados Unidos. Enfim, você tem uma série de conflitos que produzem essa competição, resultado dessa competição. Portanto, quando o Departamento de Comércio determinou em 2012 que o governo chinês estava subsidiando a exportação de painéis solares para os Estados Unidos, então, se a China subsidia a sua exportação de painéis solares para os Estados Unidos, o que ela faz? Ela prejudica o comércio norte-americano. Eles respondem ao impor uma tarifa aduaneira sobre a importação de painéis solares da China. Então, veja, se o governo chinês quer que a China exporte painéis solares para os Estados Unidos respondem criando uma taxa sobre as importações dos painéis solares. O modelo padrão nos diz, portanto, que preços menores para painéis solares são uma coisa boa para a economia norte-americana, que é importadora de painéis solares. Então, aparentemente, veja, a China subsidia a exportação de painéis solares para os Estados Unidos e os Estados Unidos é um importador de painéis solares. Só que aí você sobretaxa, você cria a taxa lá desse produto. Por outro lado, alguns modelos baseados na competição imperfeita e retornos crescentes à escala de produção apontam que algumas perdas potenciais de bem-estar do subsídio chinês. Ainda assim, o maior impacto do subsídio recai sobre a distribuição de renda dentro dos Estados Unidos. Então, se a China subsidiar as exportações de painéis solares para os Estados Unidos, a maioria dos residentes norte-americanos ganha com a energia solar mais barata. Entretanto,
trabalhadores e investidores da indústria norte-americana do painel solar são prejudicados pelos baixos preços de importação. Então, a China se beneficia, cria um subsídio para beneficiar os seus fabricantes para exportarem para os Estados Unidos, que é um importador líquido, só que essa quantidade de produtos que sejam subsidiados nos Estados Unidos vão prejudicar a indústria nacional norte-americana e logo o governo norte-americano cria uma taxa sobre a importação de painéis solares. Os alemães fizeram isso com bicicletas que vinham da China para abastecer o mercado alemão. Então, elas vinham subsidiadas e, consequentemente, o governo alemão criou uma taxa para as bicicletas chinesas. É claro que depois os chineses contornaram essas questões montando uma estratégia em um terceiro país asiático para poder não ter